Vamos estar lendo a palavra do Senhor sem demora. Vamos estar lendo 1 Pedro de 1, 13 a 16. Vou estar lendo, irmão Ricardo, na NVT, por favor. Você em casa acompanhe na sua televisão, no seu celular, e você aqui acompanhe também a leitura. A palavra do Senhor diz: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor, te damos por esse dia, que tu possa, Senhor, estar nos dirigindo, ó Pai. Abençoa, Senhor, as pessoas, que o teu Santo Espírito possa ter livre acesso e controle, Senhor, nas nossas mentes e corações para entendermos a tua palavra. E me ajuda como facilitador, Senhor, para que eu possa, Senhor, estar dizendo, Senhor, aquilo que tu desejas, Senhor. E retira tudo aquilo, Senhor, que vem de mim, que não é da tua vontade, que não seja dito. Ó Pai, é a minha oração, meu pedido, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com dignidade intrínseca, propósito, vocação para o amor e para a verdade. Esse é o objetivo que o Senhor fez a mim e você. A partir do advento do pecado, nós vemos temas como ética, sexualidade, família, justiça social, eles são constantemente ressignificados por tendências culturais, mídia, ideologias e redes sociais. E aí, com essa mudança que ocorre, nós vemos aí a liquefação da pessoa, ou seja, nós vemos que as relações elas são voláteis, né? Elas são muito plásticas, né? Um camarada hoje ele é amigo do presidente e amanhã ele já está brigando com o presidente, e hoje eu quero paz, mas amanhã eu jogo bomba. É difícil a gente entender o que está acontecendo. E aí nós vemos que o valor do ser humano passa a ser medido apenas pela sua utilidade, sua aparência ou a sua performance. Se você não tem performance, você não serve. E aí nós vemos a velha máxima, né? Ao invés de nós amarmos as pessoas e usarmos as coisas, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa atualidade. E Pedro aqui está querendo mostrar para mim e para você que existe algo diferente. Algo que nós temos que fazer. A gente não pode se conformar com esta plasticidade moral e espiritual que o mundo nos impõe. O versículo 13, ele diz: portanto, preparem a sua mente para a ação. Primeiro ponto. Exercitem o autocontrole. Segundo, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Aqui é interessante que o apóstolo Pedro, ele começa a fazer a conexão da salvação com a santidade. Na realidade, a salvação ela é um processo, né, onde eu digo sim, eu aceito Jesus. A partir do momento eu sou selado pelo Espírito Santo. E aí começa então uma caminhada, que é rumo à santidade. Ou seja, a santificação ela é o processo pelo qual eu passo para chegar na santidade. Isaías 59:2 diz: foram suas maldades que os separaram de Deus, por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouve. Os nossos pecados fazem separação de Deus. Nós necessitamos da salvação e da remissão dos nossos pecados através da cruz de Cristo, sem o qual nós não veremos a Deus. Hebreus 12:14 diz: esforce para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante que, ou seja, a santificação é o caminho para a santidade. Ou seja, é um processo que começa com a conversão e termina na glorificação.
A santidade, o processo de santificação, ele é um processo terreno. A partir do momento que nós morremos, ou espero que Jesus volte, para que a gente não passe pela morte, o processo de santificação ele termina, porque nós seremos glorificados, nós estaremos com o Pai. Então, esse é um processo terreno que eu e você temos que seguir. Esse verbo que ele usa ali, mente preparada, ali, preparem sua mente, que no original grego é granazonumi. Esse verbo grego, mente preparada, ele quer dizer movimentos naturais, início da jornada, movimentos leves, prontidão, prosseguir, alerta. Eu vou tipificar esse verbo em outro versículo que você vai entender o que ele quer dizer. Êxodo 12, 11. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. É isso que esse versículo quer dizer. Que eu e você, eles estavam participando de uma refeição, é algo agradável. Você, no seu dia a dia, estudando, trabalhando, você está granazonume, você está preparado para a caminhada? Ou seja, o povo estava deixando o Egito, eles estavam deixando o antigo modo de vida para um caminho novo. Esse tem que ser o nosso estado de espírito como crentes. Nós temos que estar vivendo neste mundo, porém, prontos para a qualquer momento estarmos caminhando. Outras versões dizem, por isso, cingindo o vosso entendimento. Corresponde aí ao pensamento oriental metafórico, que seria, na antiguidade, era necessário se amarrar as vestes, né? Eram vestes mais largas, né? E que às vezes atrapalhavam, eram esvoaçantes, né? Quando a pessoa ia trabalhar ou ia para a guerra, ela tinha que prender. Vou trazer para um tipo aqui um pouco mais fácil, né? Que o irmão Adriano vai me confirmar. Por exemplo, um camarada que luta judô ou uma arte marcial que usa kimono. Quando ele não está lutando, normalmente a faixa está semi-aberta, né? O jaleco está solto, é uma roupa que ventila, é uma roupa leve, a calça larga, porém, quando ele vai entrar em combate ou em trabalho, o que ele faz? Ele acintura, então, o seu jaleco, dá o nó e puxa. Ele fica preparado, então, para essa questão. É por isso que aqui ele quer dizer isso, por isso que o ser humano antigo cingia os cintos, ou seja, enfiava as pontas das vestes no cinto. É isso que ele está dizendo para nós. Nós temos que nos preparar. Nós, como os crentes, no caminho da santificação, nós temos que estar prontos para uma nova caminhada, para uma nova vida, que começa aqui, não é no céu. Provérbios 19, 23 diz, o homem é o que ele faz, e o nécio não entende isso. Você é fruto das suas escolhas. Você está hoje aqui por causa das suas escolhas. O seu futuro virá em função das suas escolhas. Portanto, é importante nós pensarmos e meditarmos. O verbo grego aqui, cingir o entendimento, significa pensar em algo e tirar conclusões próprias. Ou seja, tendo em mente o que foi dito, tirem as suas próprias conclusões. É isso que Pedro está dizendo. Leia a palavra do Senhor. Veja o que o Espírito traduz no seu espírito. Entenda e prossiga. É por isso que uma só palavra fala com muitos. Porque entra aí a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. O pastor Neto pregou na Alvorada, no sábado, sobre a rocha, casa na rocha. Alguns decidem construir a sua casa na rocha, outros na areia. É uma questão de decisão. E também nós precisamos aplicar aquilo que nós aprendemos. Se nós não aplicamos aquilo que nós ouvimos, a nossa santificação, o nosso processo de santificação é em vão. A carta de Pedro, ela, na realidade, ela foi escrita, né, os princípios da santidade, no intuito de
libertando o povo de uma vida fútil. É isso que ele queria mostrar, Pedro, né? Mostrando para o povo que eles poderiam caminhar em novidade de vida. É isso que Pedro coloca para nós hoje. Existe algo a mais do que essa liquefação que existe nesse mundo. Esses conceitos impressos por redes sociais, por pessoas que se dizem postadoras de posturas e de ideias. Pedro nos alerta a termos uma mente preparada para pensarmos e filtrarmos a cultura que nos cerca, uma vez que ela é marcada por hábitos e valores no império das trevas. Pedro está me convidando e te convidando a pensar no que você pensa. Você faz isso? Você para, às vezes, para pensar, opa, Roberto, o que você está pensando? Isso é de Deus? Isso é bom para você? O que isso está te fazendo? O que esse pensamento, aonde ele vai te levar? Então, Pedro está dizendo, não fique pensando, ingerindo essas coisas que o mundo dá, ruminando, pare e pense. O que eu estou pensando? Ele nos alerta nessa questão. E Efésios 5,16 diz, aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Pedro, na realidade, o histórico de Pedro, ele era um dos 12 apóstolos, né? Ele foi chamado juntamente com o seu irmão André, né? Ele fazia parte dos discípulos, ele era um homem conhecido como um homem de fé, era também impulsivo e algumas vezes hesitante. Nós vemos aí que essa carta foi escrita em torno de 64 a 68 depois de Cristo, durante o Império ali de Nero. Essas cartas são cartas chamadas cartas circulares. Por quê? Para nós hoje é muito fácil falar de carta, né? Já é até obsoleto, né? Não se usa mais papel e carta, né? Para nós hoje uma folha de papel é algo muito simples, né? O ato do conhecer a língua, escrever, é muito básico para nós. Mas na época, aqueles que eram doutos e conheciam a arte da escrita eram poucos. E o domínio do papel era pior ainda, eram papiros. Então, isso era uma preciosidade. Por isso que chamavam-se cartas circulares. Elas eram escritas e eram enviadas a igrejas das regiões, né? E aí, por exemplo, esta carta foi endereçada ali à Ásia Menor, que é a atual Turquia, né? Ela foi escrita provavelmente em Roma. Pedro a escreveu, ele chama ela de Babilônia, né? E foi dirigida à Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Ou seja, essa carta circulava. Você recebia, você absorvia, você aprendia, e um mensageiro levava para outra igreja, e assim por diante. Por isso que se chamam cartas circulares. Porque nem todos liam, nem todos escreviam, e o papel era algo raro. Então, nós vemos que a santificação é um tema fundamental na Bíblia. Ela é um processo pelo qual Deus nos separa, ou seja, Deus separa a mim e a você para sermos santos. Então, por que Deus faz isso? Luz e trevas. Nós estamos no pecado original, nós somos pecadores. Nós não temos acesso ao Pai se não formos limpos através do sangue de Jesus Cristo. Naturalmente, nós estamos separados. E a coisa é tão grave, a questão da relação de Deus com o pecado, que eu não sei se vocês se lembram, no advento da cruz, quando Jesus Cristo se fez pecado, Deus o Pai virou as costas para ele. Por quê? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Naquele momento em que Jesus se fez pecado por mim e por você, ele ficou sozinho. Porque a graça do Senhor não pôde estar com ele, porque ele estava envolto em pecado. Ele fez isso por mim e por você. Então é importante que nós pensemos na nossa caminhada de santificação. Quão puro nós estamos perante esse Deus. Tessalonicenses 4:3, o versículo A diz: porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, Ele quer que nós venhamos ser limpos e puros, que Ele quer que nós venhamos estar acima dessa sujeira, este nojeiro que o mundo nos apresenta.
E aí nós vemos a primeira coisa que Pedro nos pede, que nós tenhamos uma mente preparada. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a grande realidade é, se você não estudar, não ler, não meditar, não adianta, meu irmão. Osmose não funciona. Você tem que dedicar um tempo à sua palavra. Leia a palavra do Senhor. Se você não faz, eu vou te desafiar a ler um versículo por dia. Um versículo por dia. E faça uma oração. Sem a palavra, sem a comunhão, não conseguimos caminhar pelo caminho da santificação. Não vamos nos santificar e vamos estar longe do Senhor. E aí teremos dificuldades na nossa vida, oramos, não entendemos às vezes o que o Senhor tem, porque existe o ruído do mundo na nossa mente. Estude, leia. Você na sua formação, músico, engenheiro, técnico, o que foi, você se dedicou, você estudou, você ralou para conseguir a sua graduação. Por que não também no cristianismo? Conhecer aquele que nos chama. Fiquem atentos a esse tempo, que é mau, e muitas coisas procurarão corromper, impedindo a nossa caminhada no sentido da santificação. E aí vem a pergunta, qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Eu não estou dizendo que você não pode usufruir desse mundo. Sim, a palavra diz que eles iam, lembra que a gente leu lá, que o povo, que a palavra orienta, vocês vão jantar, porém... Né? Ou seja, a gente pode curtir esse mundo, estudar, trabalhar, passear, Deus permite, Ele dá isso ao nosso alcance. Mas nós devemos estar cingidos, prontos, não de forma relaxada, mas realmente prontos, esperando que o Senhor virá. Em último lugar, Pedro pede e nos convida a depositar de forma completa a nossa esperança e a nossa confiança nele. Esse versículo ele fala sobre uma coisa importante, né, e eu quero falar sobre ela, que é uma coisa que definitivamente esse mundo perdeu, o autocontrole. Que ele fala, exercite o autocontrole. O autocontrole é uma característica, é uma marca da pessoa sábia. E aí nós vemos em Provérbios 25:28, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Né? Então, na realidade, se eu não tenho domínio próprio, eu estou à mercê de tudo aquilo que o meio me oferece. Provérbios 29:11 diz também, o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. O que isso quer dizer? Que você pode se irar, mas não peque. Se ele está entrando numa rua... de mão única, o motoqueiro vem contra a mão, ele buzina para você ainda e pega no teu retrovisor. A vontade de abrir o vidro e pôr a mão na buzina. Você vai se irar, mas não pode pecar. Fica com a ira no seu coração. Senhor, perdão. Né? Ou buzina na tua cabeça. Né? É isso que ele quer dizer. Né? Por quê? A gente pode se irar, é natural do ser humano, a gente às vezes fica com raiva, mas a gente não pode pecar. Nós temos que ter autocontrole sobre este sentimento. E aí nós temos que realmente pensar, o que ele fala? Que a palavra do Senhor diz que você pode se irar, mas não peque. E outra coisa que ele fala também, não se ponha o sol sobre a sua ira. Isso quer dizer o seguinte, te aconteceu durante o dia alguma coisa que você está levando para a cama, tem alguma coisa errada. Você deitou, seu travesseirinho está lá, é mal. Não ponha o sol sobre a sua ira. A palavra do Senhor nos ensina a estarmos entregando tudo ao Senhor. Inclusive a nossa ira. Senhor, perdão. Olha, quantas vezes eu já falei isso por irmãos. Quantas vezes eu trabalhava na Lapa, trabalhei na Paulista, e durante o meu trajeto, nossa, eu matei muitas pessoas. Graças a Deus que foi aqui.
né? Mas durante o trajeto, nossa, eu devo ser um cara muito sanguinário, eu devo ter matado muitas pessoas na ida e na volta. Esse cara... A ira. Mas isso deve ficar aqui. Alguns são mais irados, outros não. Gálatas... E aí nós vemos uma coisa interessante, que o autocontrole é um aspecto do caráter cristão. Gálatas 22, 23 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não há o que dizer sobre isto. E segundo a Pedro, de 5 a 7, também diz, mas isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. A Bíblia ensina que a virtude do autocontrole é fundamental para a vida cristã, para mim e para você, pois nos ajuda a resistir às tentações e manter a disciplina espiritual e viver de acordo com os princípios de Deus. Que, na realidade, quanto mais fervor a gente coloca no nosso sentimento, mais ele se aquece. Essa é a grande realidade. O segundo aspecto é que o autocontrole afeta a pessoa inteira. Físico. 2 Coríntios 7, 1 diz, assim que nos purifiquemos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. E Romanos 8, 6 também diz, ora, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ou seja, nós temos que, na realidade, controlar tudo aquilo que vem da carne. E existe também um aspecto mental. 1 Pedro 5, 8 diz, estejam alertas e vigiantes, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O autocontrole ajuda a lidar com a ansiedade, nervosismo e o estresse, contribuindo com o estado geral mental. A grande realidade é como é que funciona. Os teus pensamentos viram sentimentos e os teus sentimentos viram ações. Pare e pense no que você está pensando, porque o que você está pensando agora vai virar sentimento daqui a pouco. E esse sentimento vai virar ação. A palavra já nos alerta, nós temos como prever o futuro. Olhe o seu coração, olhe sua mente. O que povoa a sua mente, o que povoa o seu coração? É o que da mente vai para o sentimento, e do sentimento vira ação. O irmão Adriano passa por mim, não me cumprimenta. Ele, me cumprimentou, ele cumprimenta todo domingo e tal. Um vacilão mesmo. O cara não gosta de mim mesmo, né? Tal. Aí chega uma hora que ele vem falar comigo, eu pego e descarrego um caminhão de melancia em cima dele. Olhe a sua mente. Cuidado. Peça ao Senhor que dê luz e dê a você clareza naquilo com que você está pensando. Outro aspecto do autocontrole. Fala. Tiago 1,19 diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, para irar-se. Provérbios 21, 23 é até mais pesado. Quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. A gente sabe disso, né? Quando a gente fala, às vezes, muito, a gente se enrola. Autocontrole em resposta à perseguição. Mateus 5, 39 e 40. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Aí nós vemos algumas questões, né, alguns exemplos de autocontrole na Bíblia, como Davi, por exemplo, né, quando ele estava ali na caverna com o rei Saul, ele teve a oportunidade de cortar ali um pedaço do manto. Né, ele poderia ter matado o rei, mas aí ele pensou, ele falou, não, esse é ungido do Senhor. Ele falou para os seus soldados, vamos sair.
Será que eu e você, no lugar de Davi, teríamos matado Saul? Ixi, talvez eu acho que tivesse matado. Né? Davi teve o autocontrole. Jó, olha que coisa interessante. Jó colocou na prática um pacto com Deus do autocontrole. Jó 31. Fiz acordo com meus olhos para não olhar com cobiça para as moças. Jó 31, 30. Eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Jó também teve autocontrole. Paulo, olha que coisa interessante, Paulo diz em 1 Coríntios 4, de 12 a 13. Trabalhamos duramente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Alguém que sofreu como Paulo sofreu, poder dizer que nós temos que dar uma resposta de amor e carinho ao mundo, é um tremendo exemplo. E, por fim, né, o último exemplo que eu quero dar, Jesus Cristo. Isaías 53, 7, ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E Marcos 16, 61 diz, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Nós vemos a palavra de Deus nos dizendo também que o tolo, né, nós sabemos o que é um tolo, quando o tolo fica quieto, ele se passa por sábio. Então nós temos que ter este controle. E caminhando para o final, eu quero colocar na prática ações rumo à santificação que eu e você podemos aplicar. Caminho de transformação. A santidade não é uma meta a ser alcançada de forma instantânea, mas um processo contínuo de transformação, impulsionado pela graça de Deus e pelo desejo de viver uma vida mais próxima do seu caráter. Quantos por cento você acha que você parece com Deus? Você tem pensado nisso? Lembra daquele exercício que eu dei para vocês há um tempo atrás? Faz a listinha das obras da carne, frutos do Espírito, quadradinho. Eu sou irado, nota 10. Amoroso, tranquilo, 0, 1. Coloca as notas ali e separa os 3 maiores. Frutos do Espírito e obras da carne. E trabalhe esses 3 de cada vez. E peça ao Senhor, me ajuda, Senhor, nesses 3 aqui está difícil, e nesses 3 aqui eu estou bom, vamos pegar os que estão ruins. Fazer uma autoanálise. A manifestação no cotidiano. A santidade se expressa nos atos de caridade, compaixão, amor, mesmo nas situações mais simples do dia a dia. A gentileza, a escuta atenta, o respeito pelas diferenças e a busca por soluções justas são manifestas na santidade do cotidiano. A gente tem tomado cuidado a esses detalhes, aplicado ao nosso cotidiano, a santidade. Engajamento social. A santidade também se traduz na defesa dos direitos humanos, na promoção da justiça social e no combate da desigualdade. A santidade não se afasta da realidade, mas transforma buscando a construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Temos no nosso meio buscado essa questão social, entendido quem está ao nosso lado, as necessidades, caminho da fé. A santidade se alimenta da fé e da esperança. Olha que coisa interessante, a santidade se alimenta da fé e da esperança. Fé em Cristo Jesus e esperança que Ele virá. Você pensa no seu dia? Senhor, volta. Quantas vezes na semana você pensa que Jesus vai voltar? Né? Às vezes nós nos umbigamos, né? A gente entra no nosso dia a dia, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que estudar, eu tenho que mandar. E nós esquecemos de levantar, às vezes, o nosso olhar para Cristo, que é aquele a razão da consumação da nossa vida eterna.
Que nós venhamos colocar realmente, alimentar a fé e a esperança no nosso dia a dia, que nos permite enfrentar desafios da vida com coragem e determinação. A fé em Deus e a confiança em sua promessa de salvação é a esperança de um futuro melhor, são elementos essenciais para a jornada de santidade. Sem fé e esperança no futuro vindouro com Cristo, é difícil caminhar. Paulo, com todo o sofrimento que ele teve, ele se alegrava, porque ele via a esperança, ele sabia, eu não sou deste mundo, eu aqui sou passageiro. E, como eu disse também na quinta-feira, na Alvorada, nós estamos num ônibus, meus irmãos, a gente não sabe quem vai descer no próximo ponto da vida. Mas certo é, todos vão descer no ponto final. Você está preparado? Para finalizar, para você que está em casa, essa palavra é para você. Atenção, você que está no sofá. Você está com problema de saúde, tudo bem, mas se você está bem, pense nisso. A santidade é um caminho compartilhado que nos une a outros cristãos na busca de uma vida que honre a Deus. A comunidade de fé, a partilha de experiências e o apoio mútuo são elementos importantes para o crescimento espiritual e a busca da santidade. Meu irmão, é aqui que o Senhor trabalha. É na igreja. É espinho no espinho, homem no homem com a palavra fala, o homem afia o homem, o ferro afia o ferro. São essas diferenças que nos fazem crescer e nos apoiar e nos ajudar a caminhar rumo à santificação. Em suma, a santidade no mundo hoje é um convite a viver uma vida de propósito, inspirada na fé e na esperança, e uma jornada contínua de transformação que nos aproxima cada vez mais a Deus. Que realmente nós venhamos pensar, que nós possamos estar realmente cingindo o nosso lombo, que você possa estar pronto e preparado para a partida, para um novo futuro, algo especial que o Senhor tem para mim e para você, que começa aqui nesta terra. A partir do momento que nós tivermos a mentalidade e o coração de que Cristo vem nos buscar, e buscarmos conhecer este pastor, esse mestre divino, a nossa relação vai mudar. A minha oração é que você realmente busque, e principalmente uma coisa que esse mundo se perdeu, como nós dissemos no início, o autocontrole. Porque com o autocontrole nós seremos diferenciados aonde estivermos. E que o Senhor realmente esteja te abençoando nessa caminhada e a mim também, porque não é fácil. Oremos. Senhor Deus Pai, graças, Senhor, te damos, porque Tu és Deus, Tu és Rei, louvado seja o Teu nome. Senhor, nos ajuda a entendermos a Tua palavra, nos ajuda também, como o pastor Neto pregou, Senhor, sobre a casa, nos ajuda, Senhor, a praticarmos, Senhor, porque não adianta nós não ouvirmos e não praticarmos, Senhor. Estamos perdendo o nosso tempo. Mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a nos levantarmos em caminho, Senhor, a rumo à santificação. A santificação que muda, Senhor, e transforma as nossas vidas para a Tua honra e glória. É, Senhor, meu pedido, meu agradecimento, ó Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.